Meus caros amigos da Associação Espírita Fraternal em Nova Friburgo, é um prazer me dirigir a cada um de vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Me chamo Rafael Siqueira, já estive em vossa casa uma vez e estaria de retorno no próximo dia 1º de maio, quando em uma palestra falaríamos sobre a grandeza do Espiritismo. Pelas razões já conhecidas, a pandemia do coronavírus, a necessidade de nos mantermos dentro dos nossos lares, não vai ser possível a nossa ida, mas nos próximos minutos falaremos um pouquinho daquilo que iríamos conversar no próximo dia 1º. Gosto muito das histórias contadas por Francisco Cândido Xavier e separo para contar uma nesse instante. Quando uma mãe nordestina, uma mãe do Ceará, que tinha um filho que acabara de se suicidar, resolve ir até Uberaba para, quem sabe, o médium mineiro trazer uma carta pela psicografia de seu filho que havia falecido. E assim ela vai. Hospeda-se numa pousada e no dia anterior ela já vai para a frente do grupo espírita da prece, sendo a primeira a receber a senha para o atendimento. Naquela época, Chico costumava atender a 30 pessoas por noite. Era o máximo que ele conseguia fazer, compreendendo o horário das 8 da noite do dia anterior até mais ou menos as 2, às 4 da manhã do dia seguinte, quando ele parava a psicografia e começava a ler as cartas dos espíritos. E estando ali como a primeira da fila, estavam atrás delas outras 29 pessoas que também seriam atendidas. Num determinado momento, chega um carro de São Paulo. Era igualmente uma mãe. Desesperada, 2 filhos haviam falecido num acidente de carro. Não havia mais senhas para o atendimento. As 30 pessoas já estavam perfilhadas na fila. E ela, desesperada, começa a chorar, começa a berrar, começa a gritar e uma a uma vai nas 30 pessoas da fila tentando, vamos dizer assim, entre aspas, comprar o lugar de uma daquelas mães que já haviam recebido a sua senha. Quando chega naquela mãe cearense que era a primeira da fila, ela lhe diz mais ou menos assim: minha filha, pelo amor de Deus, vende-me a sua senha. Eu sei que a senhora tem as mais ingentes razões para estar aqui, mas eu não consigo viver mais. Se eu não receber uma carta dos meus 2 filhos mortos num acidente, eu igualmente irei morrer. Por favor, eu sou muito rica, eu moro em São Paulo, eu posso comprar a sua senha, eu posso melhorar a sua vida. E aquela mãe nordestina pensa da seguinte forma: meu Deus, eu vim de tão longe para receber uma carta do meu filho que se suicidou. Na verdade, o meu filho transgrediu uma lei de Deus e tirou a própria vida. Ele é apenas um, enquanto essa mulher teve os 2 filhos mortos num acidente. Eu hei de dar a minha senha para ela, porque, na minha percepção, a dor dela há de ser maior do que a minha. E ela pega de sua senha e dá àquela mãe de São Paulo. Quando a mãe de São Paulo lhe fala da seguinte forma: olha, eu pago o que for necessário por essa senha. E a mãe nordestina: o bem não se vende, aprenda isso. Eu estou fazendo isso como um gesto de caridade. Eu estou doando o meu lugar por empatia e por afeição à senhora. Fique aqui. E aquela mãe nordestina volta para a pousada na qual havia se albergado e vai dormir um sono. Na verdade, não um sono, porque ela fica acordada. Os atendimentos da noite transcorrem normalmente. Chico fica psicografando. Quando, às 4 horas da manhã, ele termina as psicografias e começa a leitura daquilo que os espíritos haviam ditados. E tal qual não foi a surpresa, quando ele, sem ter sido avisado daquela mãe nordestina que havia ficado na fila, pede a um dos seus assistentes: vá até a pousada tal, chame a mãe senhora tal para que venha até aqui, porque o filho dela quer falar com ela. E assim foi feito. O assistente de Chico vai até a pousada, bate na porta, a mulher, a mãe nordestina, atende, não compreende e o assistente lhe diz: minha senhora, Chico Xavier quer falar com você. Mas, como assim? Eu doei a minha senha.
Eu, infelizmente, não tenho como ser atendida na noite de hoje. Vamos, porque se Ele está chamando, é porque algo os Espíritos querem falar com você. E chegando até o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, a primeira psicografia que foi lida era do filho suicida daquela mãe nordestina. E a missiva daquele filho, ao reencontrar a sua mãe através daquela carta escrita, era mais ou menos assim: minha mãe, vida é morte e morte, sobretudo, é vida. Eu estou mais vivo do que nunca. Você sabe, minha mãe, que eu transgredi uma lei de Deus. Eu me encontro num lugar para poder recuperar as minhas forças espirituais. Mas o benfeitor Emmanuel, quando soube do seu gesto de doação, quando soube do seu gesto de caridade, eu que não poderia estar aqui na noite de hoje, ele foi me buscar no vale escuro onde me encontrava e me disse assim: a sua mãe é uma mulher tão nobre, é uma mulher tão vigorosa no bem, que apraz a Deus que você vá ao seu encontro e se comunique com ela. Então, minha mãe, eu te dedico esta carta como uma prova da bondade de Deus, como uma prova da imortalidade da alma e como um testemunho para que a senhora pare de chorar e para que a senhora dedique a sua vida ao bem, dedique a sua vida aos mais necessitados e, sobretudo, minha mãe, continue doando a sua senha. Porque todos nós ganhamos as mais variadas senhas no mundo, à semelhança dos talentos que Jesus distribuiu na sua parábola. Continue, minha mãe, fazendo os seus talentos se multiplicarem, porque quanto mais nós multiplicamos os nossos talentos, sendo solidário com as demais pessoas, mais nós angariamos a paz que tanto anelamos. Despeço-me fraternalmente e amorosamente, o filho que te amou, que te ama e que sempre te amará. Ele termina a sua carta e depois daquela carta comunicam-se pela psicografia do médium mineiro os dois filhos mortos num acidente da mãe de São Paulo que recebe a senha daquela mãe nordestina. E por que eu relembro essa história de Chico Xavier com cada um de vocês? Porque esses são dias de dificuldade. Esses são dias da pandemia do coronavírus, quando muitas pessoas estão morrendo no mundo e já não mais só no mundo, mas estão morrendo no Brasil. Quando nós somos visitados pela angústia, quando nós somos visitados pela tristeza de quando será que isso tudo vai acabar? Será que Deus realmente está no comando de tudo isso? E eu quero dizer para vocês, relembrando essa história de Chico Xavier e falando da grandeza do Espiritismo que nos ensina todas essas coisas, que Deus está sim no comando. Que tudo isso acontece para nós nos melhorarmos, para nós seguirmos em frente. E a mensagem que eu quero passar para vocês é uma mensagem de fé, de esperança e de alegria, para que nós meditemos em algumas coisas. A primeira delas, a imortalidade da alma. Porque ninguém morre. Aqueles que hoje estão desencarnando pelo coronavírus, na verdade, eles estão retornando para o nosso lar espiritual, para o qual todos nós retornaremos um dia, tal qual o filho daquela mãe nordestina. A segunda mensagem que eu extraio dessa história é a mensagem de que todos nós devemos e podemos ser solidários, porque a solidariedade nos liga a Deus, porque o Espiritismo nos manda ser caridosos. Se tem algo que estamos aprendendo nesses dias de pandemia, é fazer circular o amor, é estabelecer curvas de ternura com as pessoas e aprender a ser mais solidários. Porque observem, nós talvez sejamos visitados por essas dificuldades, por esses flagelos, porque há algum tempo nos perdemos diante de tanto egoísmo, diante de tanto orgulho, e agora somos confrontados por nós mesmos no interior dos nossos lares para pensar em Jesus e para perguntarmos a Ele: o que queres que eu faça? Onde ser mais solidário?
onde trabalhar mais no bem, porque lembrem-se da mulher, ela doou a sua senha e recebeu a paz da vida e a possibilidade de ter a comunicação com o seu filho. E a terceira proposta que eu quero deixar para cada um de vocês é que a providência de Deus jamais nos abandona. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai bom, Deus é um Pai de justiça. Quando aquela mãe que teve um filho que aparentemente transgrediu a lei de Deus e que ela se encontrava chorosa, angustiada, sem saber o que fazer, ela vai até Uberaba e recebe uma carta do seu filho que estava vivo, que estava bem e que a concita a seguir em frente. Porque Deus é esse Pai providência, é esse Pai que tudo sabe, é esse Pai que nos ama. Que nesses momentos de dificuldade, Ele permanece ao nosso lado, permanece nos protegendo, permanece nos amando e através dos nossos benfeitores espirituais, permanece guiando os nossos passos. Que nós possamos pensar em tudo isso, possamos refletir nessa história de Chico Xavier e seguir em frente. Porque se tem uma coisa que nós podemos nesse instante é guardar a nossa fé, pensando na grandeza da doutrina espírita nas nossas vidas e pensando no como podemos ser solidários, apesar do distanciamento social que hoje é a tônica dos nossos passos. Eu termino agradecendo a oportunidade de poder gravar esse vídeo, a oportunidade de falar em Jesus e com uma oração que eu deixo a cada um de vocês como uma forma de nos vincular ao alto e pedir a Deus continue nos abençoando, abençoando os nossos familiares, abençoando as vítimas do coronavírus, os profissionais da saúde, abençoando as nossas casas espíritas, a Associação Espírita Fraternal em Nova Friburgo e nos mantendo em sua paz. E como não poderia deixar de ser, essa oração é também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito José Silvério Horta, quando ele assim nos fala: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos de passados tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que o nosso ideal centro espírita, seja o altar da caridade, o altar da solidariedade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Deixo a todos o meu cordial abraço, desejando tudo de bom e pedindo a Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.